João capítulo 6, estas palavras do Senhor Jesus no versículo 27, dizendo: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Este versículo 35, e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Somente Jesus Cristo pode saciar a alma. Queridos amigos, essa é uma narrativa maravilhosa. O Senhor Jesus Cristo, com grande compaixão, Ele precisa repreender esta multidão que o busca por um interesse, por um objetivo errado. Eu devo iniciar aqui no versículo de número 25, onde está o contexto desta narrativa. E achando, isto é, a multidão que havia sido alimentada pelo Senhor Jesus Cristo no dia seguinte, e achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui, a multidão buscava o Senhor Jesus Cristo. E nós lemos nos versículos anteriores que no dia anterior o Senhor havia alimentado uma multidão de quase 25 mil pessoas. É enumerado aqui 5 mil homens, mas juntando toda aquela multidão de crianças, mulheres, idosos, em torno de 25 mil pessoas, nos dizem os historiadores que têm analisado esta passagem. Aquelas pessoas provaram de uma maneira direta, sensorial, algo que o Senhor produziu do nada. Elas viram o milagre, elas tocaram, elas experimentaram, elas ingeriram, e elas estavam convencidas que Jesus Cristo tinha um poder diferente dos demais profetas que tinham passado por Israel. Em certa medida, todos eles criam no Senhor Jesus Cristo como o Messias prometido por Deus nesta altura aqui. Mas eles criam em Jesus Cristo como o Messias de Deus, baseado no ensino que haviam recebido dos seus líderes, nos escribas, nas sinagogas. Isto é um ensino torcido, um ensino errado a respeito da pessoa do Messias, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Para eles, o Messias viria para Israel, Israel somente. E o Messias, quando chegasse, ele iria trazer glória e prosperidade material para a nação de Israel mais uma vez. Seria o libertador daquele povo, do domínio dos romanos, dos gentios. Iria curar as enfermidades miraculosamente, trazer paz, prosperidade, bonança e avanço terreno, social, material. Ele melhoraria a condição terrena daquelas pessoas. E assim, quando eles observaram o Senhor Jesus Cristo provendo pão, curando enfermos, fazendo coisas que alimentavam, que sustentavam, eles disseram: este é o Messias de Deus. Este é o Messias da prosperidade de Israel. Este é o Senhor. Assim, muitos criam nele como Messias, mas criam de uma maneira errada, não bíblica. Eles não pareciam entender que Jesus Cristo, Messias, veio da parte de Deus a este mundo para reconciliar homens e mulheres mortos em seus pecados com Deus vivo. O Senhor continuamente, de uma maneira muito clara, muito aberta, Ele dizia isso. Ele dizia: o meu reino não é deste mundo. Em outras palavras, eu não vim para assentar um trono em Jerusalém, constituir ministros e um exército e sair por ali dominando neste mundo terreno. Até os seus próprios discípulos não pareciam compreender isso, até que o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e muitas coisas eles recordaram então. Por muitos momentos o Senhor Jesus Cristo chamava e dizia: eu devo ir a Jerusalém, eu devo ser rejeitado pelos líderes, eu vou morrer e então ressuscitarei. Eles não entendiam isso, eles até repreendiam o Senhor, como fez Pedro. Quando eles estavam a ponto de entrar em Jerusalém, nos diz João e também o evangelista Mateus, naqueles últimos dias antes da crucificação do Senhor Jesus Cristo, nós lemos como eles pedem ao Senhor a primazia. E João e Tiago, que eram irmãos, trazem a sua própria mãe, para rogar ao Senhor Jesus que um se assentasse à sua direita e outro à esquerda. Eles estavam indo para Jerusalém e eles entendiam: para o trono, ele vai tomar o poder, ele vai se estabelecer, nós queremos ser os seus primeiros ministros e representantes. Eles simplesmente não entendiam, tendo visto e ouvido a palavra de Deus por tantas e tantas vezes. Quão grande é a paciência e compaixão do Senhor. E ele ensinou que como Messias ele veio para morrer. Ele deveria morrer para pagar no lugar
de pecadores, aqueles por quem ele veio a este mundo salvar. Ele dizia isto abertamente, mas ainda assim, apesar disso, eles olhavam para o Senhor Jesus, ouviam o que ele dizia, viam seus milagres, e tudo o que eles viam ali era o Messias da prosperidade terrena. Alguém que poderia curar as suas feridas terrenas, trazer bonança e prosperidade material para aquela nação. Então nós lemos que, tendo experimentado a comida daqueles pães no dia seguinte, eles procuram o Senhor Jesus. Ele não estava por ele, eles queriam mais pão. O estômago estava roendo mais uma vez, e eles desejavam ver o Senhor Jesus Cristo. Eles atravessam o mar, isto é, o lago da Galileia, para o outro lado, em Cafarnaum, e eles encontram o Senhor em Cafarnaum, em uma sinagoga. O versículo 59 nos diz: e ele disse estas coisas para estes homens e mulheres na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. E então no versículo 5, tendo achado ou no outro lado do mar, eles disseram: Rabi, professor, quando chegaste aqui? Bem, mas o Senhor, nós lemos, ele não responde à pergunta deles. Ele responde, na verdade, introduzindo um assunto muito mais necessário, mais importante para aquelas pessoas do que saber como ele chegou aqui deste outro lado do rio, do lago, de uma maneira que eles não perceberam, não viram, porque todos os barcos estavam lá e só um tinha partido com os discípulos, e ele tinha ido para o monte orar. No lugar de dar uma resposta, uma curiosidade muito terrena, o Senhor toca naquilo que era muito importante. No versículo 26, então, ele responde: Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Bem, essa é uma declaração muito solene do Senhor Jesus Cristo, e aqui, com muita simpatia, ele repreende aquelas pessoas, ele reprova a atitude deles de buscarem o Senhor Jesus não por aquilo que ele ensinava, a mensagem de perdão, de vida, mas porque eles experimentaram da comida. E, meus queridos amigos, para a mente muito terrena, carnal, materialística, é muito difícil para nós julgarmos estes homens e mulheres desta maneira, porque eles comeram um pão e um peixe defumado que eles nunca na vida deles tinham experimentado antes. Quando o Senhor Jesus Cristo transformou água em vinho naquele seu primeiro milagre nas bodas de Caná, você pode ter certeza que aquele vinho, aquele cálice, ou melhor, aquele suco da uva, o vinho, foi de uma qualidade tão superior e elevada que eles já tinham provado qualquer dia da sua vida. E agora, tendo experimentado milhares de vezes pão e peixe, eles experimentaram algo que saciou. De tal maneira que aquele peixe, aquele pão, produzido pelo Senhor, cumpriu tudo aquilo que o senso do paladar exige de um alimento. E eles se maravilharam. E porque as mentes deles estavam nestas coisas, eles queriam encontrar o Senhor Jesus, e eles queriam mais uma refeição. Agora o Senhor Jesus Cristo os repreende. Eles interpretaram aquele milagre do Senhor Jesus desta maneira: esse homem deve ser o Messias. Ele produz peixe e pão do nada, somente orando a Deus. Os profetas nos dizem melhor, que quando o Messias viesse, ele curaria, ele expulsaria demônios, ele faria muitas coisas miraculosas. E aqui está ele veio para nós, para nossa glória. Esse só pode ser o Messias. E assim, estes pães impressionaram aqueles homens e mulheres. É interessante, porque o Senhor Jesus Cristo já tinha realizado muitos outros milagres. Ele já tinha ressuscitado mortos, ele já tinha andado sobre as águas, aberto os olhos de cegos, de mudos, de coxos, curado multidões inteiras, mas parece que aquilo não tinha impressionado eles. Mas no momento em que eles puderam comer algo e saciar uma necessidade física, então eles ficaram impressionados com Deus, com o Senhor Jesus Cristo, e foram atrás dele. Mas obviamente a maneira como eles deveriam interpretar aquele milagre seria esta: eles deveriam ter dito a si mesmo: este é o Messias prometido. É bastante óbvio. E porque ele é o Messias, então ele é divino, ele é o Deus encarnado, ele é o Filho de Deus que veio a este mundo. Eles deviam ter visto o Senhor, observado o que ele fez, comparado com as Escrituras, ouvido sua mensagem, chegado à conclusão clara, bíblica: Deus visitou o ser humano.
e temor deveria ter caído sobre os seus corações. Eles deveriam ter colocado tudo de lado para parar e ouvir o que Deus estava dizendo àquela nação que por séculos esperava o seu Messias chegar. Era assim que eles deveriam ter lido aqueles milagres, mas eles desejavam muito algo para esta vida. Aquele milagre, como todos os outros, deveriam ter impresso esta verdade na consciência deles. O que ele está dizendo por este ato sobrenatural? Será que ele fez isso apenas para nos alimentar, então nós vamos voltar para casa e sentir fome novamente? Eles deveriam ter entendido o que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo. E o que ele estava dizendo é isto: assim como eu dou a vocês pão e peixe, e sacio uma necessidade de vida física de vocês com este milagre, eu darei a qualquer pessoa que tiver sede por vida, por perdão, fome por sentido e propósito na vida, o perdão, a vida, a salvação. Era isso que ele estava dizendo. Por quê? Porque ele sempre disse isso verbalmente, e os seus milagres eram para ilustrar e confirmar isto. Nós temos aquela instância quando ele cura um homem tetraplégico, descido pelo teto pelos seus amigos, mas antes de curá-lo e fazê-lo andar, ele disse isto, ele mostrou o propósito daquele milagre, daquele sinal. Ele disse à multidão, olhando para aquele homem: os teus pecados te são perdoados. E eles murmuraram e disseram: quem pode perdoar pecados senão Deus? Então o Senhor Jesus Cristo responde em linhas gerais, dizendo: o que é mais fácil fazer? O que é mais fácil para Deus fazer? Perdoar o pecado de alguém ou curar um paralítico? Bem, tanto um quanto o outro, ele diz, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, fazer aquilo que só Deus faz. Eu irei fazer aos seus olhos algo que vocês verão, que somente Deus pode fazer. E disse a ele: levanta, toma a tua cama e anda. Eles deveriam ter entendido isso, que quando ele abriu os olhos dos cegos, ele estava mostrando que ele tem poder para abrir os olhos espirituais. Que quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, Lázaro, ele tem poder para dar vida para além do túmulo, salvação, certeza de vida eterna. Eles viram tantos milagres, mas os olhos deles estavam fechados. E assim, a mensagem passava por cima, por um ouvido e saía no outro. Mas por que eles ignoravam tudo isso? Bem, eles ignoravam tudo isso porque as suas mentes, esperança, desejo estava somente nesta vida. Esta é a razão, queridos amigos. E veja quão semelhante isto é com a nossa geração. Por que é que muitas pessoas se assentam para ouvir o Evangelho, abrem a palavra de Deus, ouvem e nunca respondem, nunca compreendem a palavra de Deus? Porque as suas esperanças, desejos, suas mentes estão somente nesta vida. Nós somos assim, não é? Considere esta mensagem, o Evangelho. Uma mensagem que me diz que, como um pecador, há neste mundo, provido por Deus, perdão para os meus pecados através de Jesus Cristo. Considere isso. Isso é tão imenso que nós parecemos não conseguir ver, não é? Considere este texto, esta mensagem, que é possível para o homem acessar a presença de Deus e ter as suas orações ouvidas, que é realmente possível terminar os meus dias perdoados e partir para a eternidade com o Salvador. Considere isto, que o meu pecado pode ser perdoado em Jesus e a culpa removida, uma nova vida recebida. Isso é imenso. Mas por que é que pessoas se assentam para ouvir esta mensagem e tudo sobre o que nós pensamos é o seguinte: a mensagem escapa da minha mente e tudo que eu penso é o seguinte: quando será que eu vou ouvir algo nesta mensagem que fala sobre a minha necessidade, a dívida que eu tenho que pagar, que esse pregador tem a dizer sobre a cura da minha enfermidade, da minha moléstia, do meu câncer? De que maneira esta mensagem vai ajudar o meu lar, o meu casamento quebrado, ou me livrar deste vício? E assim nós nos aproximamos desta mensagem de vida e salvação, como aqueles homens e mulheres, em busca de pão e de peixe.
e a mensagem passa por nós. Bem, a razão é esta: as nossas mentes estão fixadas neste mundo. Qual é o meu problema atual e qual é a solução que Deus tem para ele? O que eu posso receber do cristianismo de Deus para esta vida? Como eu posso melhorar a minha condição neste mundo? De que maneira Deus pode fazer isso? Por que eu estou perguntando isso? Bem, porque eu já vi como Deus abençoou muitas pessoas. E eu ouço de muita gente que Ele curou fulano, que Ele abriu a porta do trabalho para Beltrano, e tantas pessoas experimentaram deste peixe e do pão. Eu também quero este peixe e pão. Assim eu venho à casa de Deus, aqui está uma mensagem eterna, divina, da eternidade, no tempo e no espaço, para a reconciliação com Deus, e ela não produz nenhum efeito em minha alma. Por quê? Porque tudo o que me interessa é o aqui, é o agora. A minha mente está nessas coisas, e por isso eu não posso entender a mensagem do Evangelho. E conforme o Evangelho é urgido, instado, explicado, eu simplesmente não o retenho. Por quê? Porque eu não sinto nenhuma necessidade destas coisas. Perdão não alimenta o meu estômago. Buscar a Deus não vai pagar a minha conta. O meu casamento não vai ser restaurado pelo arrependimento de meus pecados e buscar a Deus. Assim, eu não vejo nestas coisas a mensagem do Evangelho, porque eu estou buscando algo para o aqui e o agora. Aqui está o nosso grande problema. Eu não sinto nenhuma necessidade. A mensagem então do Evangelho escapa à minha mente, não fica, e eu saio daqui e volto da mesma maneira em que eu entrei. Meus queridos amigos, isso não é uma ilustração. Isso é o que tem acontecido ao longo de décadas e séculos, e em nossos dias de uma maneira muito particular. Eu devo lhe dizer que você precisa com urgência buscar o Senhor Jesus Cristo Salvador. Apesar de eu frequentar uma igreja e conhecer uma porção da Bíblia, da Palavra de Deus, eu devo lhe dizer que se você concluir teus dias neste mundo, no estado espiritual em que você se encontra, da maneira como você nasceu neste mundo, tudo que é reservado para um pecador não salvo é condenação. Eu devo ter grande simpatia por você, porque o Evangelho tem grande simpatia por mim. E um dia eu fui resgatado da minha ignorância e da minha morte espiritual por esta misericórdia tão grande. E assim o Senhor Jesus Cristo, que tem uma compaixão tão imensa, Ele olha para aquela multidão e diz a elas, Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comestes do pão e vos saciastes. O que lhe faz buscar a Deus? O que lhe leva a igreja a aceitar o convite de alguém, sentar e ouvir a palavra de Deus, abrir e buscar? O que você está buscando? A resposta do Senhor é esta: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Os ouvidos daquelas pessoas estavam fechados para a mensagem de Cristo e o propósito de sua vida. Estava tampado. Eles simplesmente ouviam e não retinham, a mensagem. Não é tremendo isso? Não é incrível? É como você dizer para alguém que há um acidente de trânsito ali, a ponte caiu, carros caíram, e ele te para e te diz, não, vá naquela direção, e você olha para a pessoa e pensando, eu estou indo para o litoral, a praia, o sol, o dia está acabando, o feriado já vai acabar, obrigado, e vá em frente. Por que é que nós não ouvimos esta mensagem de advertência, uma mensagem de vida e salvação? Porque nós estamos encantados com as possibilidades de receber pão e peixe de Deus. E assim nós buscamos ao Senhor não pelo perdão e a salvação, mas por aquilo que eu possa receber dEle. Vós me buscais, não pela mensagem que o sinal transmite, mas porque comeram.
experimentaram aquelas coisas. Eles viam que Cristo tinha poder, mas eles queriam este poder para o aqui e o agora somente. Talvez seja o caso de alguém aqui, você crê e sabe que Deus tem poder, Cristo tem poder, mas tudo que te atrai a este poder é algo para o aqui e para o agora. Querido amigo, por mais legítimo que seja esta necessidade tua, isto irá perecer um dia. A tua saúde, por melhor que seja, por mais que seja restaurada, ela irá se decompor novamente, porque nós iremos morrer. Este casamento sendo restaurado, isso é maravilhoso quando Deus abençoa e restaura um casamento. Um dia ele terminará na morte, a morte separará. E esta nova porta de emprego que te ajudará pelo suor do teu rosto a prover para a tua família e necessidade será uma grande bênção, mas um momento chegará e isso se acabará. Por que você busca Deus nesta noite? Queridos amigos, ouça o apelo do Senhor Jesus Cristo Salvador. O Senhor os repreende e Ele diz estas palavras: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Observe agora, a qual o Filho do Homem vos dará. Vos dará. Bem, foi esse o ponto, o significado do sinal, do milagre que ele tinha acabado de realizar, da multiplicação dos pães e peixes. O que ele fez? Bem, você se recorda? Ele está dizendo a eles: vocês se recordam de ontem, toda aquela abundância de comida gratuita que vocês receberam, e sobrou bastante, ninguém ficou com fome, ninguém ficou dizendo: me dá mais um pedaço, todos estavam satisfeitos, e sobraram muitos e muitos pedaços. É assim a salvação que eu vim trazer, que eu darei para vocês. Por quê? Porque vocês não podem merecê-la. Aquele alimento foi gratuito. Eu trago uma salvação gratuita. Eu preciso dá-la. Foi para isso que eu vim a este mundo, para adquirir, para comprar, para pagar o preço disto na cruz do Calvário. Eu irei morrer para dar vida, salvação, perdão, o pão que não perece. Ele diz então: porque a este o Pai o selou para realizar isto. Deus o selou, isto é, Deus autenticou a minha obra, ele está dizendo. De que maneira Deus autenticou a obra do Senhor Jesus Cristo? Bem, estava diante dos olhos daquelas pessoas. O profeta Isaías diz, eles sabiam-se de cor, e quando o Senhor viesse, o Messias, o Espírito do Senhor Deus estaria sobre ele, que o ungiu e o separou para abrir os olhos espirituais, curar os cansados, abatidos de espírito, curar, atar o coração quebrantado. O Pai o autentica e Ele realiza todos aqueles milagres. Isso autentica a sua messianidade e eles simplesmente querem um pedaço de pão para esta vida. Queridos amigos, o Senhor somente aceitará aquilo que Jesus Cristo ofereceu. Ele tem um selo de Deus. O que Ele fez é suficiente. A sua vida, o seu sacrifício voluntário. Eu não posso adicionar à obra do Senhor Jesus Cristo absolutamente nada. E aqui está uma outra dificuldade, nós vemos aparecer aqui. Eu não posso pegar a graça e a justiça que Deus proveu e dizer: muito bom, eu vou adicionar aqui algo. A minha religiosidade, os meus méritos. Impossível. Deus selou o Senhor Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia diz que debaixo do céu, na história humana, entre todas as pessoas que nasceram, só uma pessoa tem o nome, recebeu o poder de salvar pessoas. Este é Jesus Cristo, porque o Pai o selou. Por isso a Bíblia afirma que em nenhum outro há salvação. Agora, observe a resposta destas pessoas diante desta singela e paterna repreensão do Senhor Jesus Cristo no versículo 28. Aqui você começa a perceber a dureza do coração humano. E disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Que parte eu posso adicionar na obra de salvação de Deus? O que eu farei? Essa é a tendência humana de todo o coração.
Sabe o que é isto? Esta é a raiz de toda a religião humana. Esta inclinação do orgulho humano de imaginar que pode acrescentar, auxiliar a Deus, fazer algo para que se sinta merecedor. A religião é isso. A palavra de Deus não é sobre religião, é sobre salvação. E enquanto religião é o ser humano tentando construir uma ponte religiosa de méritos para Deus, como na Babilônia, salvação é Deus vindo a este mundo salvar o pecador. O que faremos para cumprir as obras de Deus? O Senhor Jesus Cristo é tão manso, suave, bondoso. E ele responde então, eles desejavam fazer algo. Ele diz então, respondeu Jesus e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Que palavras tão profundas. Que creiais naquele que ele enviou? Como assim isso é uma obra a ser realizada? A pergunta foi, qual é a obra que eu devo fazer? Que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Creia em Jesus como Messias que veio para salvar. Se você nesta noite, em teu coração, ao longo da semana, para e se pergunta, eu entendo agora que eu sou um pecador condenado diante de Deus, como todo ser humano pecador. O que eu farei para ter o perdão? Que obra? O que eu devo realizar para que Deus me aceite e me perdoe? Bem, o Senhor Jesus Cristo responde, é isso que eu devo fazer para ser salvo. Crer no Senhor Jesus Cristo para a salvação. Soa muito fácil, não é? E em certo sentido é, de fato. Mas crer em Jesus Cristo significa isso. Eu creio em quem Ele é, aquilo que a Bíblia diz sobre Ele. Eu lanço de lado todas as ideias humanas de que Jesus Cristo veio para ser um reformador social, um revolucionário. Ele foi um curandeiro, Ele foi um médico. Não, eu lanço fora estas ideias. Ele foi um mero profeta. Eu creio no que a Bíblia diz. Ele é o Filho de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Salvador. Crer naquele que Ele enviou significa que eu reconheço que eu sou um pecador e que eu preciso dele para a salvação. Crer naquele que Deus enviou significa que eu vou a Jesus Cristo como um pecador, indo a Ele como a provisão de Deus para a minha salvação. Eu não busco religiosidade, liturgias, cerimônias, coisas humanas. Eu vou diretamente ao Senhor Jesus Cristo. Isto é crer naquele que Deus enviou. Crer em Jesus Cristo, no que Ele diz, na sua mensagem, então eu obedeço. Porque se eu digo crer em algo, mas eu não obedeço, isto não é crença de verdade. E eu vou ao Senhor Jesus Cristo crendo que aquilo que Ele disse é verdadeiro, mas muitas vezes eu não me sinto digno. E Deus é santo, Ele é um fogo consumidor. Eu sei que eu serei punido e condenado, mas em paralelo com esta verdade, eu também ouço que Ele aceita e recebe pecadores que se aproximam dEle por meio de Jesus. E estas coisas constrangem a minha alma, é um turbilhão de sentimentos. Ele vai me destruir, me condenar, Ele é justo. Mas ao mesmo tempo eu digo, eu preciso confessar a Ele os meus pecados. A Bíblia diz que Ele é misericordioso e porque eu creio naquele que Deus enviou, eu vou a Ele como um pecador em arrependimento e fé. Você deseja fazer algo para a sua salvação? Você deseja dar a Deus algo em troca desta imensa dádiva que é a salvação, este imenso benefício, este imenso bem, e você diz a si mesmo, que darei eu ao Senhor por este imenso benefício? Davi faz essa pergunta no livro de Salmos, Salmo 116. Ele pensa consigo mesmo, eu sou rei em Israel, posso dar qualquer coisa. Então ele para e pensa, mas o que existe que não pertence a Deus? O que eu posso dar a Deus? E a resposta é maravilhosa. A resposta é nessas linhas. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. É isso que nós podemos dar a Deus. Crer naquele que Ele enviou. Tomar, receber de Deus o que Ele enviou. O cálice da salvação. Invocar o nome do Senhor. O que faremos para executar as obras de Deus? Você percebe quão simples isto é?
E eu espero que isso não confunda. Eu tenho uma ilustração um tanto diferente para explicar isso. Eu já disse essa ilustração aqui antes, mas eu penso que ela bate o martelo na cabeça do Peréguas, certeiro. Observe que o Senhor Jesus Cristo está dizendo novamente no versículo 29. Jesus respondeu e disse-lhes, preste bastante atenção, querido amigo, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. O que eu devo realizar? Qual será o meu esforço, a minha parte para ser salvo? A resposta do Senhor é, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Aqui está a ilustração. Você busca este trabalho dos teus sonhos, este emprego dos teus sonhos, naquela firma internacional, lá onde quer que seja, no Berrini, aquela multinacional, aquele salário imenso, tua carreira chegará ao topo. E o teu currículo é aceito e você é chamado para uma entrevista. E você então se assenta diante do entrevistador, dos recursos humanos, um psicólogo, quem quer que seja, alguém muito experiente em tirar de você a verdade para saber se você é a pessoa certa, e você está lá preparado porque você já leu tudo, você já acessou aqueles sites na internet para descobrir as manhas psicológicas da resposta, como comportar sem olhar para o lado assim, sem mostrar nervosismo nessa resposta, isso, aquilo, como dizer que você consegue trabalhar em time, você está lá pronto, eu vou dar a resposta. E de repente, o gerente, o presidente, lhe diz, olha, pelo teu currículo nós já te aceitamos. E você maravilhado ali, enche o peito e diz, então estou pronto a fazer o meu melhor, eu vou realizar esta obra. O que é que eu tenho que fazer então para merecer esse salário, esta posição, este lugar nesta companhia? E o presidente olha para você e te diz assim, tudo o que você tem que fazer aqui é o seguinte, tudo o que você tem que fazer é vir aqui a cada final de mês para receber o teu salário, para assinar o teu holerite. É só isso que você tem que fazer. Obviamente ninguém vai lhe oferecer um emprego assim, não é? Tudo o que eu tenho que fazer é vir aqui e receber o benefício. Mas pense um pouco, é exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui. Ouça, Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Deus diz assim, venha com os teus pecados, se arrependa, confesse, se entregue, e eu te darei a vida eterna. Eu despertei para o meu pecado e minha culpa, e eu digo a mim mesmo, que farei para merecer este perdão? O que eu devo fazer? O nosso instinto natural é melhorar, deixar um vício, fazer isso, buscar a igreja, frequentar, mas que farei? Que farei? A resposta é essa. Tudo o que você tem que fazer é ter comunhão comigo, buscar a minha ajuda, a minha bênção, a cada dia andar em minha presença. Tudo o que você precisa fazer é vir a esta fonte de água limpa e matar a sua sede. Eu estou com tanta fome. Tudo o que você deve fazer é pegar este pão que eu te dou e comê-lo. Esta é a obra que eu e você devemos fazer. Crer no Senhor Jesus é isto. Como assim? Ele fez tudo. Crer é receber. Crer é ir com a mão vazia de méritos e receber o tesouro da vida eterna. Crer é tomar este pão do céu, o Salvador, e dizer, eu estou faminto por sentido e propósito em minha existência. Eu sou novo, um adolescente, uma criança, um jovem, eu já estou cansado desta vida, esta vida parece ser sentido, eu tenho fome por conhecer a Deus, salvação e vida. O que eu devo fazer? Eu devo receber o que Ele proveu. Eu cheguei à meia-idade, eu vejo através desta vida, que é esta vida, qual é a satisfação, a razão de viver. Eu tenho tanta fome por sentido e propósito.
Eu tenho tanto desejo de ter uma nova vida com Deus. O que eu devo fazer? Eu devo simplesmente comer, beber o que Deus provê. É exatamente isso o Evangelho, nada mais. Amigos, aqueles homens eram tão obstinados. Observe o que eles dizem em resposta ao Senhor Jesus no versículo 30. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Não é terrível? É muito irrazoável o pedido deles. É muito cínico e irônico. É irrazoável, não é honesto este pedido. Ele tinha acabado de demonstrar o seu poder com um sinal miraculoso. Eles viram dezenas de sinais que autenticavam a sua messianidade e eles estão pedindo ao Senhor Jesus Cristo: prova, faz alguma coisa que mostre a tua divindade, o teu poder para perdoar, para saciar a alma. Nós somos assim, sabia disso? Aqui está a palavra de Deus, o Evangelho, o chamado de Deus, gratuito, livre, dirigido a todo pecador em todas as épocas. E Deus põe diante de mim este prato, esta refeição, para que eu coma e não morra de fome, esta água viva para que eu beba e tenha vida. E eu olho para isto, que a Bíblia me diz, e eu digo a mim mesmo: eu gostaria de crer nisso, eu gostaria de receber esta salvação, saber que eu estou no caminho para a vida eterna. Mas a menos que alguma coisa sobrenatural aconteça, eu não irei me entregar e clamar por vida e salvação. A menos que Deus envie um anjo do céu aqui e pegue a minha carteira de identidade para que eu não tenha dúvida que a mensagem para mim diga: você, número tal, RG tal, nome tal, filho de fulano de tal, eu vou te perdoar se você vier a mim. A menos que Deus faça algo dessa natureza para mim, eu não crerei que Ele irá me salvar. Que sinal fazes tu? E assim nós exigimos de Deus algo. Eu ouço a mensagem de vida, isso ressoa em minha alma, traz alento, esperança. Então eu digo a mim mesmo: será que isso aqui é para mim ou só para as pessoas do século I? Será que é só para aquela pessoa que foi salva? Aqui está diante de mim um prato de comida, eu morrendo porque eu sinto a minha culpa, eu vejo a minha necessidade, eu temo a ira de Deus. Deus estende este alimento, eu fico olhando, será que é para mim mesmo este prato? No lugar de me lançar a Cristo, sede, água, fome, o pão. E eu pergunto se é para mim mesmo: querido amigo, se você tem sede por vida, perdão, salvação, este prato é para você. É a justiça que Jesus Cristo enviou para te perdoar, te reconciliar com Deus, é para você. Ele diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados do pecado, do vazio, da culpa, e eu os aliviarei. Ele não põe um nome na lista, este diz: vinde a mim todos, creia nisso, saiba disso. Ele está dizendo isto, crer é isso. Quão obstinados eles são. Nós agimos assim. A menos que eu passe por uma situação sobrenatural, desta maneira, assim assado, e uma palavra venha ao meu ouvido, eu sinto um tremor, um arrepio, então eu não vou crer que esta mensagem é para mim. Antes disso, eu não vou crer, eu não posso crer, eu não consigo. Que sinal, ó Deus, fazes tu? Deixa eu dizer algo. Isso é tamanha incredulidade, meu querido amigo. Deixa-me lhe perguntar algo, espero que você concorde comigo nesta noite. Há um sinal, prova maior de que Ele irá te salvar, se você for a Ele, do que Ele ter enviado o seu próprio Filho para morrer no lugar de pecadores. Você está pedindo a Deus um sinal maior do que este? Creia, vá a Ele desta maneira que você se encontra e Ele te satisfará, saciará a alma com perdão, com vida. Creia nisso. O Senhor Jesus Cristo responde àquelas pessoas no versículo 32 e disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés, 30
31, nossos pais comeram maná no deserto. Preste atenção nisso. Como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Sabe o que eles estão dizendo aqui? Eles estão sendo irônicos com o Senhor Jesus Cristo. Eles estão fazendo chacota. Eles dizem, peraí, faz um sinal que autentique alguma coisa do céu. Como no tempo de Elias, fogo que caia. Esses truques aí de pão debaixo da manga, um peixinho, os discípulos te dando aqui por trás. Não. Moisés, que nos deu a lei, ele orou e foi pão do céu. Faz alguma coisa desse montante, dessa natureza. Sabe o que eles estavam pedindo ao Senhor? Observe. É chocante, na verdade. O Senhor Jesus responde. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Observe, é chocante. Eles estão dizendo assim, Moisés, eles se acham muito espertos aqui. Moisés nos deu pão por 40 anos do céu. O Senhor nos deu uma refeição ali. Faz um sinal como este. Eles estavam tentando meio que ludibriar o Senhor, fazê-lo obedecê-los. Senhor, o que nós queremos é o seguinte, aí nós vamos crer. Nós queremos que o Senhor prove que o Senhor é o Messias da prosperidade de Israel. Faça isso, nós vamos crer. Nós queremos abrir a porta de casa, sair, levantar a cabeça para o céu, abrir a boca e cair comida, maná. Vem, enche-nos, restaura o meu casamento, e eu crerei, Senhor, me dá este carro, este emprego, Senhor, eu crerei. Ele enviou o seu Filho amado, e você faz chacota do sangue de Cristo Jesus. O que mais pode restar para lhe convencer? Ele enviou o pão do céu, e você pede por outra coisa. Não é terrível o nosso coração, a nossa dureza? Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O Senhor, com tamanha paciência, responde. Aqueles homens e mulheres no deserto, ele diz, comeram aquele pão e morreram. Mas eu sou o pão que desceu do céu. Aquele pão não veio do trono de Deus no deserto, veio no máximo das nuvens, e Deus criou aqui neste mundo. Eu desci do céu porque eu sou Deus. Eu sou a ressurreição e a vida, eu dou vida, eu sou o verdadeiro pão que alimenta a alma. Então eles dizem no versículo 34, disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Você se recorda o pedido da mulher samaritana ao Senhor Jesus Cristo, quando ele disse, se me pedires, te darei água da vida. Ó Senhor, dá-me desta água, para que eu nunca mais tenha que sair nesse sol, com este jarro, buscar no poço, voltar para casa, uma água que nunca acaba, que nunca me dá este pão. Terreno, não é? Muito terreno. E assim eles não pediriam, e assim eles não receberiam. Amigo, eles querem pão de farinha de trigo, e ovo, e leite amassado. E a resposta do Senhor Jesus, com tamanha misericórdia para mim e para você. E nós devemos correr para o final aqui. Versículo 35. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Pão é uma metáfora, uma figura para a salvação, do perdão de pecados, vida na alma, comunhão com Deus, reconciliação. O pão provê vida física, energia, alento. Cristo produz isso na alma de um pecador que vai a Ele em arrependimento. Ouça essas palavras. Ele está fazendo um apelo àquelas pessoas e a nós nesta noite. É grande a compaixão do Senhor. É um chamado individual, não é? Vinde, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Esse é um chamado individual. Você vai ao Senhor Jesus Cristo por tua necessidade de paz, de certeza, de vida. E a culpa seja removida, o temor da condenação, reconciliação com Deus. Então ouça essas palavras. Vá ao Senhor Jesus Cristo.
confie nele, indo a ele, receba a provisão de Deus para a tua salvação, não exija mais sinais e provas além do que ele já proveu, creia e vá, e abra a boca, e clame, peça e receba o pão da vida que é Jesus Cristo. Esse é o chamado, esta é a mensagem aqui do Evangelho. Aquele que vier a mim, vier para isso, para esta necessidade maior. E você nunca mais, eu lhe garanto isso, poderá sede e fome por propósito, por significado na vida. Você nunca mais terá sede destas coisas, porque a tua sede será sempre saciada. E você terá questões, e se voltará à palavra de Deus, e ela te alimentará. E você desejará mais do Senhor, e comunhão com o Senhor você terá. Você será alimentado, e alimentado, e alimentado, e saciado continuamente. E você conhecerá Deus, o Deus vivo. E Ele te ajudará. E Ele ouvirá e responderá às tuas orações. Querido amigo, você terá uma paz interior e uma alegria tão imensa, tão verdadeira, que nada nesta vida pode te dar. E nada nesta vida pode tirar e te tomar. É o pão do céu, o perdão de Deus em Jesus Cristo. E se você for a Ele com a tua necessidade desta maneira para o perdão e pedir e clamar e se entregar, então Ele trará tudo o que você precisa. Paz, certeza de que você está no caminho para o céu, cuidado, Ele te preservará. E você nunca mais terá sede, você nunca mais dirá a si mesmo: em minha vida eu tenho tantas necessidades dentro de mim. Eu tenho esta sede, eu tenho esta angústia, eu tenho esta grande, imensa dúvida, esta falta de paz. Eu estou desapontado com a vida, com a existência, eu não tenho satisfação, eu não tenho paz, eu não tenho certeza do futuro, o que será da minha alma quando eu morrer. Não, você vai a Ele, Ele te supre tudo isso, porque o perdão do pecado, a reconciliação com Deus traz todas estas coisas, e você nunca dirá, nunca terá fome nem sede na alma que não seja saciada. Agora você tem vida fluindo dentro de você, que não se apagará nunca mais. E a eternidade, vida em Jesus Cristo. O que você está buscando nesta noite, querido amigo? Olhe para o Senhor Jesus. Olhe para o Senhor Jesus nesta noite e vá a Ele. Peça, confesse, se entregue. Lembre dessas palavras, é uma promessa tão poderosa. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. E nós podemos adicionar outras coisas. E eu nunca o lançarei fora. E eu ressuscitarei naquele último dia. E nada o arrebatará da minha mão, e eu o glorificarei na eternidade. Você pode juntar todas as promessas de Cristo aqui, está tudo aqui. É água da vida, é pão da vida. Venha hoje, tenha vida na alma em Jesus Cristo. Vamos orar juntos. Senhor, nós reconhecemos a grandeza desta verdade. É tão imenso, Senhor, a bondade do Salvador. E nós reconhecemos também quão duro, terreno, materialista é o nosso coração natural. Ó Senhor, agora que ouvimos da Tua palavra e experimentamos algo da verdade eterna, não permita que este gosto saia de nossa alma até encontrarmos o pão do céu. Ir a Cristo, perdão, a vida, a certeza. Não permita que esta fome, esta sede saia de nós até encontrarmos o pão da vida
a certeza de vida eterna. Nós clamamos a Ti por cada amigo, amiga, jovem, criança, cada alma que se aproxima da Tua palavra em busca do perdão e da vida. Ouve, Senhor, ouve e leva-nos a Cristo. É o que Te rogamos em o nome, pelos méritos dEle e para o Teu louvor, ó Pai. Amém.